Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavanam Karuniyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekhara Ismirahasar Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Brindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Padapadma Nitya Lila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotara Sata Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também o meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru Nitya Lila Pravistam Vishnupada Ashtotara Sata Srimad Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj e a todos Shri Upano Gauriya Guru Varga, a todos os estudantes sannyasis, brahmacharis, vaishnavas, vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 36. Então, agora as características de Prema. Então, Vijay pergunta para Goswami quais são as características primárias de Prema. Goswami responde: em Madhurya Rasa, a junção das emoções entre um casal jovem nunca se quebra, né? A união, né, de emoções entre um casal jovem nunca se quebra, apesar de haver uma grande causa para a destruição desta relação. Esta ligação emocional indestrutível é chamada de Prema. Então, quantos tipos de Prema existem? Existem 3 tipos de Prema: Prouda, Madhya e Manda. Então, qual é a natureza de Prouda Prema? Em Prouda Prema, o coração da amada se enche de ansiedade pela dor que o seu amante pode estar sentindo quando ela está atrasada para um encontro. O que é Madhya Prema? Madhya Prema é o prema no qual a amada pode tolerar as dores do seu amante. E o que é Manda Prema? Manda Prema é o prema no qual o perdão deve ocorrer sob algumas circunstâncias específicas, de acordo com o tempo, local, ou na qual existe um sacrifício ou respeito, né? Enquanto os amantes, né, são sempre extremamente familiares uns com os outros, devido a haver esta intimidade muito grande, né, e permanecerem juntos. Embora este prema ele seja leve, né, manda, não há nenhum desrespeito ou negligência a ele. Então Vijay diz: se houver algo mais importante
para dizer sobre este assunto, por favor, me explique. Então, Goswami diz: Prouda, Madhya e Manda Prema podem também ser facilmente compreendidos por um outro tipo de característica. O prema no qual a separação é intolerável é Prouda Prema. O prema no qual a dor infligida pela separação é tolerável é Madhya Prema. E o prema no qual o perdão pode ocorrer em certas circunstâncias é chamado de Manda Prema. Então, o Vijay pergunta: Ok, eu entendi prema. Agora, por favor, descreva Sneha. Quando o prema alcança o seu limite máximo e ilumina a, a, a Chitta, que é o quê? A junção entre mente e coração, né? Derrete o coração, é chamado de Sneha. Aqui a palavra Chitta denota o alcance de um objeto de prema. A característica marginal, ou seja, externa, né, de Sneha, é que ela nunca é saciada, apesar de repetidamente olhar para o seu objeto de afeto. E o Vijay pergunta: existe alguma divisão de superior e inferior dentro de Sneha? E o Goswami responde: sim, existem 3 divisões de acordo com as gradações do desenvolvimento de Sneha. Existe a Uttama, a Madhya e a Kanishta. Na Kanishta Sneha, o coração derrete ao tocar o corpo do seu amado. Em Madhya Sneha, o coração derrete simplesmente ao ver o seu amado. Em Uttama Sneha, o coração derrete simplesmente por ouvir qualquer coisa em conexão com o seu amado. O Vijay pergunta: quantos tipos de Sneha existem? O Goswami responde: a característica natural de Sneha é que ela pode se manifestar de 2 maneiras: Grita Sneha e Madhu Sneha. O que é Grita Sneha? Bom, Grita Sneha é profundo, né, com um grande nível de respeito, né, e afeto, um afeto respeitoso. Grita Sneha não é independentemente doce como o mel, né, porque Grita significa ghee. E ele é apenas delicioso quando está misturado com açúcar ou algum outro ingrediente. Similarmente, Grita Sneha não é independentemente doce como Madhu Sneha. E ela fica apenas saborosa quando misturada com outras bhavas, como por exemplo Garva, que é o orgulho, Ashuya, que é o ciúme. Grita Sneha é fria no seu estado natural. Então ela fica enrijecida, né, com essa honra e esse respeito, né, que existe. Em outras palavras, Grita Sneha solidifica ao contato com respeito mútuo entre o Nayaka e a Nayika, assim como o ghee naturalmente solidifica em contato com uma substância fria. Este Sneha é chamado Grita Sneha, porque ele tem as características do ghee. Então Vijay pergunta: você mencionou sobre Adar, honra. O que é, qual é a sua natureza? Então, Adar é nascido de Gaurav. Gaurav significa reverência, né? Então, Adar e Gaurav são mutuamente interdependentes. Esta honra, Adar, se manifesta claramente em Sneha, embora esteja presente também em Rati. O que é Gaurav? Gaurav é a concepção de que ele é o meu Guru Jana, ou seja, uma pessoa respeitada, um superior respeitado, né? E o Bhava que surge através dessa concepção é chamado de Sambrama. Adar e Gaurav são mutuamente interdependentes. Manter uma atitude respeitosa é um sinal de Gaurav, reverência, e que está naturalmente presente. Qual é a natureza de Madhu Sneha? Madhu Sneha é o afeto que está
dotado com uma possessividade excessiva, madhyatva, a qual faz com que o amante pense, né, perdão, a amante pense, ele é meu. Este afeto se manifesta a sua própria doçura sem depender de qualquer outra bhava. Ela é totalmente independente. A sua doçura é totalmente independente. E uma variedade de raças está combinado dentro dela. Ela também cria um tipo de calor, porque a sua tendência natural está em relação às paixões loucas. Então, ela foi chamada de Madhusneha, porque ela tem as características do mel. Tá? Então, aqui, no caso, representa o humor de Srimati Radharani, Madhusneha, e Gritasneha, o humor de Chandravali. O que é possessividade, Madhyatva? Então, existem dois conceitos ativos em Rati. Um tipo de Rati é dotado da ideia de que eu pertenço a ele. E o outro tipo de Rati é imbuído da concepção de que ele é meu, da convicção de que ele é meu. Né? Madhyatva, Tadhyatva. O humor predominante em Grita Sneha é eu pertenço a ele. Né? Enquanto que o humor que predomina em Madhusneha é ele é meu, no caso Krishna. Né? Então Chandravali pensa, eu pertenço a Krishna. Radharani pensa, Krishna é meu, ele pertence a mim. Tá? Então, quando Vijay ouviu sobre esses dois tipos de bhava, né, os seus pelos do corpo se arrepiaram. Com a voz embargada de emoção, ele ofereceu Dandavat Pranama a Sri Guru Goswami e disse: hoje eu tive a boa fortuna. Hoje eu fiquei muito bem afortunado e o meu nascimento humano se tornou bem sucedido. Embora bebendo o néctar das suas instruções, a minha sede para ouvir não foi saciada. Agora, por favor, me explique sobre mana. Então, na sequência é Sneha Mana. Então, agora mana. Goswami diz, mana é o Sneha que alcançou o seu ponto máximo de excelência e externamente assumiu um humor um tanto quanto enviesado, né, que faz com que o Nayaka e a Nayika possam saborear uma doçura nova. Quantos tipos de mana existem? Existem dois tipos de mana, Udatta e Lalita. O que é Udatta mana? Existem também dois tipos de Udatta mana. Um tipo, ele surge de um humor de submissão, Dakshinya Bhava, externamente, e um humor de contrariedade, Vamya Bhava, internamente. O Dakshinya Bhava é expresso através de um comportamento extremamente crítico. Né? Esconde os seus bhavas, né, da sua mente e é caracterizada por uma gravidade, né, a profunda gravidade, né, com traços de Vamya. O Datta Mana ocorre apenas em Grita Sneha. O que é Lalita Mana? Eu não posso dizer o porquê, mas por alguma razão eu fiquei mais interessado nele. O Goswami diz, quando o Madhusneha se torna turbulento devido às suas tendências de ferver, né, concedendo uma doçura irrestrita, extremamente enviesada, né, no seu humor, ele é chamado então de Lalita Mana. Existem dois tipos de Lalita Mana, chamadas de Kautilya Lalita Mana e Narma Lalita Mana. Quando o coração, independentemente, assume uma natureza enviesada, né, ele é chamado de Kautilya Lalita Mana. E a mana que está dotada
com humor é chamado de Narma Lalita Mana. Ambos os tipos de Lalita Mana surgem de Madhu Sneha. Então Vijay pergunta, o que é Pranaya? Quando o Mana está dotado de Vishramba, de maneira que alguém considera-se não diferente do seu próprio amado, é chamado então de Pranaya. Então Vijay pergunta, qual é o significado de Vishramba neste contexto? Bom, Vishramba é uma confidência íntima, e a sua natureza intrínseca, que é a natureza intrínseca de Pranaya. Vishramba não é uma causa instrumental, nimitta karana de Pranaya. Ao contrário, ela é a causa ingrediente, upadana karana. Existem dois tipos de Vishramba, Maitra e Sakya. Então, o que é Maitra Vishramba? Maitra Vishramba é a confiança implícita que está imbuída de uma cortesia e humildade. O que é Sakya Vishramba? Uma confiança implícita é chamada de Sakya Vishramba, quando está livre de todos os tipos de medo e dotada de uma confidência total, né, de que o seu amado é controlado pelo seu amante. Não, perdão, pelo próprio amor. Né? O amado é controlado pelo próprio amor. Então Vijay pergunta, por favor, me explique claramente a inter-relação entre Pranaya, Sneha e Mana. Bom, em algumas circunstâncias, Pranaya surge de Sneha e então se desenvolve as características do comportamento de Mana. Em outros casos, Mana surge de Sneha e então se torna Pranaya. Portanto, Mana e Pranaya são interligadas e possuem sua causa e efeito relacionadas. É por isso que Vishramba foi descrito separadamente. O aparecimento de Maitra e Sakya é causado pela diferença entre Udatta e Lalita. Além disso, existe uma consideração a ser feita mais adiante sobre Sumaitra e Susakya em Pranaya, ou seja, uma Maitra especial, né, e uma Susakya especial. Então Vijay pergunta, agora me explica então os sintomas de Raga. Pranaya é chamado de Raga quando chega no seu ponto máximo. Quando esse sofrimento extremo parece como a felicidade. Então Vijay pergunta, quantos tipos de Raga existem? Existem dois tipos de Raga, Nilima Raga, Raktima Raga. Quantos tipos de Nilima Raga existem? Existem também dois tipos de Nilima Raga, chamados Nili Raga e Shama Raga. O que é Nili Raga? Nili Raga é a Raga que não tem a possibilidade de se tornar mais fraca quando é visível externamente. Ela concede, né, outros bhavas nos quais está combinado. Este raga pode ser visto em Chandravali e Krishna. Vijay pergunta, o que é Shama Raga? Shama Raga é o raga que é demonstrado através da timidez, a show da Sika, e se manifesta de alguma forma mais do que Nili Raga. E ela é obtida após um longo tempo. Quantos tipos de Raktima Raga existem? Existem dois tipos de Raktima Raga, Kusumba Raga e Manjista Sambhava Raga. O que é Kusumba Raga? Kusumba Raga é o raga que está dotado dentro do coração, né? Não, perdão, que é colocada dentro do coração de uma vez, né? E que manifesta sua própria beleza de acordo com a necessidade. Embora isso ilumine o esplendor de outras ragas ao mesmo tempo. Kusumba Raga é estável no coração, que tem uma capacidade especial para contê-lo, embora às vezes ele diminua quando está misturado com Madhista nas amadas de Krishna. O que é Madhista Raga? Madhista Raga é o raga que auto-manifesta.
ou seja, que não depende de outros e é nunca destruído. Ele é sempre estável e nunca titubeia diferentemente de Kusumba. Este raga é encontrado em Srimati Radhika e Krishna. A conclusão é que os bhavas que eu já descrevi, como Grita, Sneha, Udatta, Maitra, Sumaitra e Nilima, são encontrados em Chandravali e nas Mahishis, como Rukmini. Todos esses bhavas superiores e progressivos, como Madhu, Sneha, Lalita, Sakya, Susakya e Raktima, são encontrados completamente em Srimati Radhika. Elas às vezes se manifestam em Satyabhama e, sob algumas circunstâncias especiais, em Lakshmana também. Quando eu discuti Alambana Vibhava anteriormente, eu analisei as divisões, como Swapaksha, entre as várias gopis de Gokula, que surgem desses diferentes tipos de bhava. Alguns eruditos se apoiam numa inteligência transcendental, né, para compreender essas divisões, né, que ocorrem pela combinação mútua de 41 outras Mukhya Bhavas mencionadas no Bhakti Rasamrita Sindhu. Eu não darei uma explicação separada sobre isso aqui. Então, Vijay pergunta: quais bhavas você se refere quando usa o termo outras bhavas? O Goswami responde: isto se refere ao Sthai Bhava, ao Sthai Madhura Bhava, 33 Vyabhichari Bhavas e 7 Gauna Bhavas, começando com Hasya. O termo outras bhavas se refere ao total de 41 bhavas quando somadas. Então, né, você tem 33 mais 7, 40, com mais um que é o Sthai Bhava de Madhura, então 41. O Vijay pergunta: eu compreendi esse assunto de raga, agora por favor fale sobre Anuraga. Anuraga é eternamente nova, né, sempre renovada, e faz com que o amado possa sempre experimentar, né, esse sentimento novo a cada momento. Então Vijay pergunta: esta Anuraga se manifesta com alguma outra característica fascinante? E Goswami responde: Anuraga se manifesta em formas como, por exemplo, o sentimento no qual os amantes sentem quando estão subjugados pelo amor um do outro. Por exemplo, em Prema Vaititya. Também pelo desejo de nascer como objetos inanimados. O Anuraga também causa um spurti de Krishna, né, no momento da separação. Vijay então diz: eu pude entender facilmente a subjugação mútua, né, e o desejo de nascer como objetos inertes, como por exemplo uma árvore, né? Mas por favor, me instrua sobre Prema Vaititya. Bom, Prema Vaititya está incluído em Vipralamba, e eu irei falar sobre isso mais tarde. E o Vijay diz: tudo bem, então por favor me diga sobre Mahabhava. E o Goswami diz: meu querido filho, né, o meu conhecimento dentro de Brajarasa é extremamente insignificante. Aonde eu estou e onde está a descrição deste Mahabhava supremamente elevado? No entanto, eu irei falar pela misericórdia do meu Shiksha Guru, que é Shrilarupa Goswami e Pandita Goswami. Você deve compreender que pela misericórdia deles, né, eu posso dizer algo de acordo com os comentários de Shrilarupa Goswami. Quando o Anuraga, na forma de Jadavashraya Vritti, alcança uma condição de Swayam Vedadasha e se torna manifesta, Prakashita, ela é chamada de Bhava ou Mahabhava.
Então Vijay diz, Prabhu, eu sou completamente miserável e incapaz, né? E tenho feito perguntas tolas. Por favor, seja compassivo e me explique os sintomas de Mahabhava, com uma linguagem simples, que eu possa compreender. E Goswami responde, Sri Radhika Ji é o Ashray de Anuraga, e Krishna é o Vishai de Anuraga. Sri Nandanandana, na sua forma de Sringara, é o ponto máximo de Vishai Tattva. E Sri Radha é o ponto limite de Ashray Tattva. Isso significa que Krishna sozinho é o mais elevado Vishai de Anuraga e Srimati Radhika a mais elevada Ashray. O Anuraga deles é o Staibhava. Quando este Anuraga chega no limite máximo, é chamado de Jadavashray Vritti. Nessa condição, ele então alcança Swayam Veda Dasha, a condição que é apenas completamente compreendida por este amado especial. Nesse momento, a Anuraga é iluminada pelas bhavas, como por exemplo Sudipta. E o Vijay ele exclama, Aho Mahabhava, qual o significado de Mahabhava? Hoje eu compreendi algo sobre isso. Mahabhava é o limite máximo de todas as bhavas. Eu fiquei intensamente ávido por ouvir um exemplo de Mahabhava. Por favor, seja misericordioso e descreva algo para satisfazer os meus ouvidos. E Goswami responde, este verso é um exemplo de Mahabhava. Então ele cita um verso do Ujjvala Nilmani Staibhava Prakarana 155, que diz, Radha e Krishna continuamente desfrutam dos seus passatempos amorosos nos Nikunjas. Vrindadevi, tendo compreendido a excelência do Anuraga deles, diz para Krishna, ó rei dos elefantes loucos, que brinca nas cavernas, nos bosques de Govardhana. Existe uma artista cujo nome é Sringara Rasa, que ao serem tocadas pelo fogo gerado pelas bhavas de vocês dois, derreteu o coração, que parece uma tinta vermelha, e os tornou apenas um. Então, misturando com uma quantidade grande de kumkum, do seu sempre fresco raga, ele está fazendo uma pintura belíssima sobre as telas do grande templo deste universo. Então, eu vou explicar melhor. Esse exemplo que Vrindadevi está dando a Krishna é o seguinte. Existe um artista, um pintor aqui no caso, é um pintor, que ele está misturando algumas cores para fazer uma pintura. E quais são essas cores? Então, para ele produzir uma dessas cores, que é o vermelho, que é colocado na planta dos pés das gopis, chamada de shalak, ele precisa esquentar este material. Ele esquenta este material, ou seja, o amor está presente ali, derrete esse sentimento, faz com que ele derrete, no caso essa cor vermelha. Depois ele mistura com mais kumkum. Kumkum também é vermelho, que representa aqui o raga, sempre fresco, de Radha e Krishna. Mistura os dois e aí começa a fazer uma grande pintura sobre a tela do grande templo do universo. Então aqui, Nirduta Beda Brahmana significa Radha e Krishna se tornaram livres da sua dualidade e viraram um, culminando no estágio de Samveda Dasha. Então esse estágio chamado Swayam Veda Dasha é muito importante, é quando eles tornam-se um. O grande templo do universo deve ser compreendido
como Jadavashraya Vritti. E o termo ele está pintando indica a condição de prakashita, ou seja, de manifestação. Então Vijay pergunta, onde podemos encontrar este Mahabhava? Bom, este Mahabhava é extremamente raro, mesmo nas Mahishis lideradas por Rukmini. E ele é apenas experimentado por Braja Gopis como Srimati Radhika. Qual é o comentário, a explicação sobre isso? O Vijay pergunta. Isso então nós veremos na próxima aula. Então, bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhesha Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.